Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoque, dependa desse nome, porque é só por esse nome que eu e vocês, se perseverarmos invocando, com certeza vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoque o Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença do Senhor ardendo dentro do nosso espírito, aí sim, podemos abrir a Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e você ler Deuteronômio 5 e 6, Lucas 7, 1, 35, Salmos 68, 19 ao 35, Senhor Jesus, e Provérbios 11, 29, 30. Leiam com calma. Se não der para ler com calma, pelo menos antes de trabalhar, leia um versículo. Com certeza, amados irmãos e amadas irmãs, este versículo pode sim falar ao seu coração. Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, graças a Deus, Senhor Deus, com certeza falado ao nosso coração, podemos continuar aqui no alimento diário. Alimento diário que todos os dias, graças a Deus, traz porções bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. E o título geral é A Nova Lei do Reino dos Céus, escrito pelo nosso querido irmão e amado Pedro Dong, um irmão que Deus, graças a Deus, tem usado bastante na sua palavra profética e que nós, como seu irmão também, possamos seguir, todos encabeçados em Cristo. Amém? Louvado a Deus. O título da semana é Como produzir bons frutos no reino dos céus. Senhor, temos falado como nós produzir. Precisamos ouvir mais e mais esse falar profético, para que eu e vocês possamos dar bastante fruto para o Senhor. Louvado seja Deus. E hoje é sábado, né? Graças a Deus. Leitura bíblica, cada versículo, capítulos bem desfrutantes, que já lemos, mas é bom reler novamente. Louvado seja Deus. Lê com oração. Deuteronômio 18, 18. Diz para mim vocês hoje: suscitar-lhe um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordena. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, o Senhor está falando por esse profeta hoje, graças a Deus, que é os nossos irmãos Pedro, Miguel, André, graças a Deus. Tudo que o Senhor está falando, com certeza eles estão ouvindo e passando para cada um de nós também praticar esta palavra profética. E hoje, graças a Deus, são 7 parágrafos cheios de luz, graças a Deus, muitos pontos bons. E ele diz para mim e vocês, com advertências, a diferença entre o profeta de Deus e os falsos profetas. Sabemos que existe muitos falsos profetas, por isso que nós precisamos estar ouvindo atentamente, aberto ao nosso ser, para o que Deus está falando para mim e todos vocês que estão me ouvindo. Louvado seja Deus. E o início já diz o seguinte: hoje veremos um grande alerta do Senhor em Mateus 7, 15 ao 20. Nessa porção, o Senhor nos ensina que podemos discernir os falsos profetas por seus frutos. Só descobrimos a espécie de uma árvore quando ela
dá frutos, é verdade. E com relação à palavra profética, acontece o mesmo. Se queremos dar bons frutos, precisamos conhecer a palavra que nos lavará, olha, levará, aliás, a produzi-los, os bons frutos, né? Por isso, amados irmãos, conhecer não significa só na letra. O conhecer aqui que Deus está falando é para nós viver nessa palavra. Conhecer e viver, praticar. Não ficar só na letra, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, amém? Louva-se a Deus. E temos pontos. Ele diz assim, ó, parágrafo 2. Em Romanos 12, 6 ao 8, menciona-se o dom de profecia, o qual significa que o profeta de Deus profetiza quando recebe uma direção vindo diretamente de Deus, tá vendo? O verdadeiro profeta de Deus é aquele que segue a direção de Deus, vem do trono de Deus. Quem ensina deve ensinar conforme a profecia dada pelo profeta, que recebeu a revelação direta de Deus, tá vendo? Nós precisamos ter esse ensinamento acompanhado com a prática. Vou repetir novamente. Precisamos sim ensinar, aprender também, mas praticar. Amém? Louvado a Deus. E que exorta precisa igualmente seguir a palavra do profeta e o ensinamento de quem ensina. Essa é a palavra que ele deve usar para o quê? Para exortar. Não exortar de qualquer maneira. Exortar encabeçado em Deus, na sua palavra. Louvado seja Deus. Tudo tem início na palavra do profeta, tá vendo? Tudo tem início na palavra do profeta. Portanto, se quisermos produzir bons frutos, precisamos identificar quem é o profeta. Essa é a razão de Jesus nos alertar contra os falsos profetas. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs que estão me ouvindo esta manhã, lembre-se bem disso. Essa palavra profética, ela não veio à toa, não. Ela vem do próprio Deus. Por isso que eu e você precisamos estar atento à sua palavra. Aí aqui no parágrafo 3 ele diz, olha, um profeta verdadeiro que recebe a revelação direta de Deus não tem o direito de falar suas próprias palavras. É verdade. Quando eu e vocês recebemos diretamente do trono de Deus, não podemos falar com as nossas próprias palavras. Porque qualquer coisa nossa que entrar na palavra de Deus, que não vem dele, com certeza vai atrapalhar. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, quando forem ler a Bíblia, pelo amor de Deus, peça, Senhor, abra-me, Senhor, o entendimento. Senhor, abra completamente o meu ser, para que eu possa entender a sua palavra e praticá-las. Amém, amados? Amém, amadas? Mas apenas o que Deus lhe ordena. Vamos receber o que Deus ordena, gente. Só assim nós podemos dar fruto. De tudo que esse profeta falou e que veio diretamente de Deus e que não quisermos ouvir o próprio Deus, nos pedirá conta. Lembre-se bem disso. Deus vai pedir conta de cada um de nós o que nós estamos fazendo aqui na terra com a sua palavra. Preste bem atenção, amados irmãos e amadas irmãs. Ele verá se estamos ouvindo e praticando adequadamente seu falar e cobrará isso de nós. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã que está me ouvindo, eu gosto de dizer isso, porque é o que Deus nos ensina. Vamos se abrir para o próprio Deus, deixar esse Deus maravilhoso nos transformar, Senhor Jesus. Aliás, todavia, se o profeta falar algo que não lhe mandou falar, sofrerá as consequências. Lembre-se bem disso. A Bíblia nos revela em Apocalipse que aquilo que eu aumentar ou diminuir, eu vou sofrer o dano. São os sofrimentos. Por isso, amados irmãos, vamos falar só o que Deus está nos ordenando. Amém? Senhor Jesus. Ele assim sendo, como podemos identificar se as palavras faladas por um profeta vêm ou não do Senhor. Simplesmente, amados, pelo fruto. Aquele profeta que fala e não dá fruto, nós sabemos qual é a árvore, né? Mas aquela árvore que dá bastante fruto é a que com certeza vem do próprio Senhor. Louvado seja Deus. Se a palavra que o profeta falou veio do Senhor, ela se cumprirá, tá vendo? Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, lembre-se bem disso. Vamos nos entregar mais e mais
ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E outro ponto interessante que eu achei aqui foi que quando nós estamos conectados ao Senhor, com certeza nada dá errado. Nada dá errado. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos estar alertos. O nosso Senhor vem falar todos os dias para mim e vocês. Eu estou voltando. E eu e vocês precisamos estar atentos, não dormindo espiritualmente. Amém? Louvado seja Deus. E outra, quando nós estivermos lendo a palavra do Senhor, precisamos estar aquedado aos seus pés. É o que nós precisamos. Quando for ler a palavra, se aquietem. Pensa, Senhor, me ajuda, Senhor, está aos seus pés nesse momento para te ouvir. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa, nesta manhã de sábado, possa ter falado aos vossos corações. E lembrando, para quem vai trabalhar, sempre eu vou repetir, nem que seja um versículo, um salmo, um provérbio, mas leia. Sempre vou dizer que esse versículo pode fazer a diferença aonde vocês estiverem. Amém? Louvado seja Deus. Não precisa de muita coisa. Aquele que dá fruto, ele recebe e pratica. Amém? Isso é para cada um de nós que já estamos com a vida de Deus completa dentro de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Amados, vamos se abrir agora para Deus nos transformar, que naquele dia dele, Ele sabe o que fazer com cada um de nós. Por isso que precisamos pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém, filhos? Jesus é o Senhor. Sim,